Vamos lá, pessoal do segundo ano. Bem, pessoal, hoje a gente vai estar falando aí a parte final do livro 3, Física 2, tá? Da parte Física 2, que fala sobre circuitos elétricos, resistores e associação de resistores. Lembrando que aqui é a parte inicial já de eletrodinâmica, tá? A gente está aqui já iniciando alguns capítulos que falam sobre cargas em movimento, tá bom, pessoal? E aplicações de eletricidade, tá? Bem, pessoal, aí a gente começa se perguntando o que seria um circuito elétrico, tá? Então, na definição mais básica, circuito elétrico é um conjunto de aparelhos interligados, a gente chama esses aparelhos de elementos do sistema, né, ou do circuito, tá? Eletricamente de forma apropriada. Lembrando que esses elementos do circuito, eles funcionam através de movimento de cargas por eles, como a gente vai ver também em várias outras aulas posteriormente. Ele é constituído pelo menos por um gerador elétrico, que pode ser uma bateria ou uma pilha, que fornece energia, ou seja, gera uma diferença de potenciais entre os terminais, né, do circuito, tá? Por um receptor que recebe energia e por condutores elétricos que interligam os aparelhos, tá, pessoal? Esse condutor elétrico que ele fala anteriormente é, na realidade, um fio qualquer, tá? Um fio bom condutor de eletricidade ou de cargas em movimento, tá? Que gera o que nós chamamos de corrente elétrica, tá bom? Então, o circuito elétrico mais simples que a gente pode pensar, ele é constituído, por exemplo, por um interruptor, tá? Esse interruptor ele liga e desliga o circuito, abre ou fecha o circuito, tá? Por uma bateria que gera uma diferença potencial, ou seja, ela gera corrente dentro do circuito, e por uma lâmpada. Lembrando que intermediário a isso, a gente tem um fio que geralmente esse fio geralmente são formados de cobre, né? Que é do material cobre, porque é um bom condutor de corrente elétrica, de passagem de cargas em movimento. Então, quando você liga o interruptor, na realidade, você fecha o circuito e a bateria gera uma diferença de potencial que gera uma corrente, passa pela lâmpada e liga a lâmpada. Então, esse é um modelo de circuito elétrico mais simples que a gente pode imaginar, tá bom? Bem, a gente, é, pro- na ideia de circuito elétrico, a gente pode chamar os elementos do circuito, né, caracterizar por símbolos, tá? E o primeiro elemento que a gente vai estudar é o chamado de gerador. Então, ele é um aparelho capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica, tá? Sua principal função é fornecer energia para as cargas que as cargas atravessam, ou seja, para gerar uma diferença de potencial de tal maneira que gere uma corrente dentro do circuito. Esse tipo de gerador a gente pode pensar em pilhas, baterias, tal, qualquer outro tipo de elemento do circuito que gera essa diferença potencial. O símbolo dele na nomenclatura de circuitos é dado por essa barra maior, que significa o positivo, e a barra menor, que é o negativo, e a corrente ela sempre sai do negativo e vai, o do positivo e vai para o negativo. É sempre nessa direção, tá, pessoal? Bem, a gente tem aí, né, os elementos, a gente pode pensar em elementos do circuito elétrico, do caso, do tipo geradores, como baterias, né, de carro, a gente pode pensar em baterias de celular, pilhas, tá, que podem ser de vários tipos, tá, vários tamanhos, tá, que são utilizados nos vários tipos de circuito que a gente vê no dia a dia, tá, pessoal? E esses aqui são geradores de origem química, né, são aqueles que transformam energia química em energia elétrica. Geradores de energia mecânica, são aqueles que transformam energia mecânica em energia elétrica. A gente pode ver, por exemplo, aqui os né, objetos que transformam energia eólica, né? Ou seja, esses grandiosos cataventos ou ventiladores que transformam a energia do movimento deles em energia elétrica, tá, pessoal? E a gente tem outro tipo de elemento de circuito, é o receptor. O receptor é o aparelho responsável por transformar a energia elétrica em outros tipos de energia, tá? Não sendo, né, exclusivamente energia térmica, tá ok, pessoal? Então, ele recebe a corrente, a partir disso, ele transforma em um outro tipo de energia, que na maioria das vezes é energia térmica, mas a gente pode pensar também em outras formas de energia que podem ser adquiridas por esse tipo de elemento do circuito, tá bom? Então a gente vai lembrar aqui, por exemplo, de uma bomba, né, ela que recebe energia elétrica transforma em movimento, ventiladores recebe energia elétrica também transforma em movimento, tá? Energia do tipo cinética, e que nesse caso aqui, liquidificador que recebe também energia de origem elétrica, né, que vem da rede elétrica e transforma em movimento, cada um com as suas utilidades, tá, pessoal? Bem, um outro elemento do circuito bem o importante é o que nós chamamos de resistor, e quando a gente se fala de resistor, a gente vai ver muito essa parte de resistores e capacitor também, tá? Que são elementos bem trabalhados em circuitos elétricos, tá?
Então, ele é um elemento responsável por consumir a energia elétrica e convertê-la em calor, tá? Ou seja, em energia térmica. Então, ele tem um papel específico, tá, pessoal? Dentro da nomenclatura ou de circuitos elétricos, ele tem um papel específico. Ele converte energia térmica em energia elétrica e energia térmica, ou em calor. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule, tá, pessoal? Então, aqui é o desenho, ou seja, na nomenclatura de circuitos elétricos, esse aqui é o desenho do resistor. Toda vez que vocês verem um desenho como esse, significa que é um resistor. Ou esse, tá bom? Bem, aí a gente pode pensar em vários tipos de aparelhos que têm resistores, por exemplo, um ferro elétrico, que recebe energia de origem elétrica e transforma em energia de origem térmica para aquecer e passar os panos, né, passar roupas. A gente tem a chapinha, tem o chuveiro elétrico, né, tem o secador de cabelo, né, tem a torradeira e assim por diante. Então existem vários aparelhos do cotidiano que têm esses elementos de circuito, tá? Temos também o que nós chamamos de dispositivo de manobra, que são responsáveis por ligar, desligar ou acionar o funcionamento do circuito elétrico, tá? E geralmente isso aí tem a ver mais com fusíveis, né? Então, ele é mais utilizado na parte de segurança, né, de circuitos elétricos, tá, pessoal? Então, a gente vai ter, por exemplo, esses dispositivos, tá? Lembrando que aqui esses dispositivos de manobra podem ser também acendedores, né, dos vários tipos, né? Que também tem nesse caso aqui a função de abrir ou fechar o circuito, tá bom, pessoal? Os dispositivos de segurança são responsáveis pela interrupção da passagem de corrente quando há uma grande intensidade, né, elétrica maior que o suportável pelo aparelho atravessa ela. Então, esse tipo de aqui é né, como o nome já vem dizendo, um dispositivo que é utilizado para automaticamente ele cortar a corrente quando você tiver algum problema na rede elétrica, tá, pessoal? Então, tem os exemplos de fusíveis, né, dos vários tipos, que são os mais utilizados, né, para essa utilidade, tá, pessoal? Temos o que nós chamamos de dispositivos de controle também, né? Eles medem e identificam a corrente elétrica, a diferença potencial entre os pontos, né? Na verdade, eles são utilizados muito por pessoas que trabalham na área, né? E um deles é o que nós chamamos de amperímetro, que ele mede a intensidade de corrente elétrica. Então, é um aparelho que a gente vai ver posteriormente, que ele é utilizado, né, para medir a quantidade de corrente elétrica que está passando naquele circuito. E a partir daquilo ali, a gente pode saber se algum ou não elemento do circuito foi danificado por a passagem muito alta ou muito baixa de corrente elétrica dentro do mesmo, tá bom? Tem também o que nós chamamos de voltímetro, né? Aquele lá era o amperímetro, ele mede corrente elétrica. Tem o que nós chamamos de voltímetro, que ele mede a voltagem ou a DDP entre dois pontos quaisquer, ou seja, um mede a corrente, outro mede a voltagem, né? Ou a DDP. E aqui está as ilustrações deles, tá, pessoal? Então, esses três aparelhos aqui, pessoal, na realidade, hoje em dia, eles são juntos em um aparelho só que é chamado de multímetro. Então, existe um aparelho que é utilizado pelos técnicos em eletricidade, que ele já mede todas essas grandezas físicas, tudo em um aparelho só. Você só precisa apenas regular ele para ele poder fazer cada medição, uma vez que são grandezas físicas diferentes, tá? Tudo bem. Para a parte de resistores, que é o objetivo aqui também da inicial, né, da parte de circuitos, né, a gente sabe que são aparelhos responsáveis por transformar energia elétrica em energia térmica pelo efeito Joule, como a gente já viu. Quando há necessidade de alcançar um nível de resistência muito elevado ou moderado, é comum nós associarmos resistores, podendo ser associados em série, paralelo e misto. O que isso quer dizer, pessoal? Quando você precisa de níveis maiores de resistência elétrica, você não tem, na realidade, um resistor que que chegue a esse nível, você associa vários resistores para ele obter um nível mais alto através dessa associação, né? É o que nós chamamos de resistência equivalente. Eles podem ser associados em série, paralelo e misto, tá? E a gente vai ver cada um deles, tá? A associação de resistores em série, nesse tipo de associação, eles são ligados um a um seguido do outro. Então, é um, né, posterior ao outro. Se a corrente vai do ponto A a esse ponto B, eles são ligados um, né, depois do outro, tá? A corrente passa igualmente por todos eles e a gente consegue calcular a resistência equivalente de todos eles, né, através da DDP. Então, a DDP entre A e B, tá? Ela é a soma das DDPs em cada um deles, né? Então, a gente vai ter aqui a tensão total, que é a DDP, né, o U,
é o 1 mais o 2 mais o 3, quer dizer, a DDP em cada um dos resistores. Quando você soma mais 3, você consegue calcular a resistência equivalente, que na realidade é o que a gente, a princípio, utiliza muito em problemas físicos, apenas pela soma das resistências de cada um dos resistores. O que é que isso quer dizer? Que esses três resistores, inicialmente com resistência R1, R2 e R3, tá? A resistência equivalente deles três seria a soma da resistência do 1 com a resistência do 2 com a resistência do 3. E aí a gente pode reescrever o circuito como sendo apenas o circuito com um resistor com a resistência equivalente, que equivale à soma das resistências individuais de cada um, tá, pessoal? Aqui tem um exemplo, né? Um exemplo bem prático, onde ele calcula a resistência equivalente de um resistor, de um circuito que tem esses três resistores, com a resistência R1 dada, que a gente sabe que é 10, e essa é a unidade de resistência, que é chamada de ohms, tá? Pela definição de lei de Ohm. Então, 10 ohms, o resistor 2 tem 5 ohms, o resistor 3 tem 8 ohms. Como é que a gente calcula? Soma as 3, 10 mais 5 mais 8. Então, eu obtenho a resistência equivalente de resistores em série, como a soma delas três, que nesse caso aqui deu 23 ohms, tá? Reduzindo assim o circuito a um circuito apenas com um resistor com resistência equivalente de 23 ohms, tá ok, pessoal? Bem, então o exemplo 2, vou deixar para vocês olharem, tá? Também que fala sobre resistência equivalente, tá? Pela lei de Ohm a gente sabe que a DDP, né, em terminais de resistor é dado pela resistência vezes a corrente, a gente sabe disso. E aí a gente vai passar para o segundo exemplo, que é calcular a resistência equivalente em resistores em paralelo, tá? Então, nesse tipo de associação, os resistores eles são ligados um lado ao outro, ou seja, um paralelo ao outro, tá? Esse resistor está paralelo a esse, que está paralelo a esse, tá, pessoal? Existe aqui uma corrente que ela passa no que nós chamamos de nó, ela se distribui em três correntes, I1, I2 e 3, lembrando que a soma dessas três correntes tem que dar a corrente inicial pelo princípio de conservação da carga, tá, pessoal? Então, quando a gente tem a DDP entre esses dois pontos, tá? Para a gente calcular a DDP entre esses dois pontos, a gente sabe que a DDP, né, de 1 é igual a do 2 mais do 3, né? Para esses três, fazendo o cálculo aqui da DDP total entre os pontos A e ponto B, tá? E a gente consegue, a partir da soma das correntes, ou seja, a corrente total, que é a corrente inicial, que entra nesse ponto aqui no nó, tá? Ela tem que ser igual à corrente que sai aqui, e esse I tem que ser igual à soma dessas três correntes. Quando acontece, quando a gente calcula dessa forma, a gente consegue encontrar a corrente, a resistência equivalente em resistores em série como sendo o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso da resistência do resistor 1, mais o inverso da resistência do resistor 2, mais ao inverso da resistência do resistor 3 para esse problema anterior. Se a gente tivesse vários outros mais resistores, né, digamos 10 ou 15 resistores, a gente teria que colocar aqui à frente, ou seja, ela na realidade ela é o inverso da soma de todos os resistores que estão no circuito, tá, pessoal? Então a gente calcula dessa forma, como ali tem um problema para 3 resistores, tá? O inverso da resistência equivalente para resistores em paralelo é igual à soma dos inversos de cada um dos resistores, tá? Reduzindo assim ao circuito com um resistor com resistência equivalente, né? Que é dado que é mostrado, né? Na realidade é esboçado dessa forma aqui, tá, pessoal? Aqui tem um exemplo prático, tá? Aqui para resistores em série, a gente vai ter alguns exemplos aqui também para resistores em paralelo, e eu vou deixar para vocês olharem, tá, pessoal? Bem, pessoal, aqui as referências bibliográficas que mostram sobre, aqui, nesse caso aqui tem vários livros, né, e sites aqui que tem esses conteúdos, de onde a gente tirou esses conteúdos, queria que vocês dessem uma olhada também, tem muita coisa interessante lá. Dizer para vocês que essa aqui já é a aula que contempla os assuntos finais do livro 3 de Física 2. Dizer para vocês continuarem fazendo as atividades do Tarefa Online, referente aos conteúdos que estão sendo passados para vocês, entrar em contato com a gente pelo WhatsApp através dos dias que estão no cronograma, e próxima semana a gente tem aula através do aplicativo Meet para colocar introdução de assunto novo, ou também para tirar as respectivas dúvidas de vocês que forem aparecendo, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.